Eu quero convidar vocês para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 em diante. E nós vamos ver um episódio muito conhecido de muitos, não somente da igreja, mas pessoas que nunca entraram numa igreja conhecem um pouco dessa história, e nós vamos ler o texto bíblico. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que palavra! Podemos pensar sobre vários títulos nessa mensagem, mas pensei sobre um: quem é este? E olhando para o texto que nós acabamos de ler, nós precisamos pensar que muitas vezes somos surpreendidos pelas tempestades da vida. Deus é bom, sempre Deus é bom. Mas, às vezes, não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. Mas, mesmo assim, Deus continua sendo bom. É uma realidade, é uma verdade. Eu quero contar uma história para vocês a respeito de um rei e de seu súdito. Esse súdito que andava com o rei, ele declarava essa expressão: Deus é bom. Ele sempre estava dizendo: Deus é bom, Deus é bom. E o rei, ele tinha um hábito de todas as semanas fazer a sua caçada. E ele saiu como de costume junto com o súdito para a sua caçada, e ele encontrou uma fera, e a fera se lançou contra o rei, de forma que a fera acabou decepando um dedo da mão do rei. Imediatamente após esse acontecimento, como era de costume, o súdito diz: Deus é bom. O rei ficou furioso com ele. Como assim Deus é bom? A fera decepou meu dedo? E então o súdito, sem pensar, ele disse: Deus é bom. Imediatamente o rei, enfurecido, mandou prender o súdito. Mandou prender e põe na prisão, porque esse camarada que está do meu lado não está com nada, está com a cabeça pirada. E então, passa-se o tempo, ele se recupera do dedo e vai para a caça de novo. E quando ele vai para a caça, ele encontra uns índios. E os índios são antropófagos. E os índios, então, capturam o rei para sacrificar o rei. Então, chega a reunião, o momento do sacrifício, o índio, então, vai examinar o corpo do sacrifício do rei. E então, o índio detecta que há uma imperfeição. Não tem o dedo mindinho que foi cortado. Imediatamente, o índio que ia sacrificar o rei, manda o rei embora. E o rei, então, indo ao encontro de sua casa, ele diz: Deus é bom. E ele vai direto à prisão para falar com o seu súdito, e ele chega para o súdito e diz: olha, como que eu mandei você para a prisão? De que maneira eu fiz isso, mandando você para a prisão? E então o súdito diz: Deus é bom.
E então o rei, ele fica olhando, mas por que eu mandei você para a prisão? E o súdito então diz para o rei: rei, se eu estivesse contigo, eu seria o sacrifício. Deus é bom. Em qualquer circunstância, Deus é bom. Esteja bem, esteja dando tudo certo, Deus é bom. Estejamos em dificuldades, Deus é bom. Estejamos em aperto, Deus é bom. Em qualquer momento da vida, Deus é bom. Ele não está de olhos fechados, Ele não está de costas para nós, Ele não está com os seus ouvidos agravados. Deus é bom, Deus é bom. O seu braço está estendido em qualquer momento da nossa vida. Deus é bom. E há tanta profundidade em dizer que Deus é bom. E eu gosto tanto dessa frase. Se você em algum momento chegar aqui no escritório, você vai encontrar um papel em cima da mesa. Eu estou sempre escrevendo que Deus é bom. E eu sei escrever que Deus é bom de 7 maneiras. Não, 2, 4, de 6 maneiras. Depois você me pergunta, eu vou ensinar você a escrever que Deus é bom de 6 maneiras. As tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. As tempestades da vida são realidades. Jesus tinha passado o dia inteiro com os discípulos. Ele vem do Sermão do Monte. E Jesus chega no final do dia, ele está cansado. Ele diz para os discípulos: entre no barco, vamos para Gadara. Gadara é um lugar terrível, porque lá em Gadara tinha um homem possesso por legiões de demônios. E Jesus precisava ir para o outro lado. Então os discípulos, quando recebem a palavra de Jesus, imediatamente eles obedecem. Eles entram no barco, colocam Jesus na popa do barco, lá num lugar especial onde tinha um travesseiro, onde tinha uma coberta. E Jesus, então cansado, ele deita sobre aquele travesseiro e começa a viagem do outro lado da margem. De repente, a Bíblia diz, de repente, uma forte tempestade. Mas os discípulos estão obedientes. Mas de repente vem uma tempestade. A trajetória estava estabelecida, parecia tudo normal, tudo muito tranquilo, quando de repente aconteceu. Às vezes na nossa vida é assim, parece que está indo tudo bem, parece que está tudo normal, parece que está tudo tranquilo, parece que todos aqueles projetos que nós estamos fazendo vai desencadear em um grande sucesso. Parece que aquela decisão daquele negócio, parece que aquela decisão familiar é a melhor decisão e de repente, não é aquilo que a gente esperava. Na maioria das vezes, não estamos preparados para um de repente. Principalmente um de repente ameaçador contra a nossa integridade, seja física, emocional, em todos os aspectos. A integridade da nossa família, a integridade do nosso casamento, dos nossos filhos. Os discípulos temeram por suas próprias vidas. O cenário está montado, o vento forte se levanta sobre o largo. E o percurso é muito normal, muito comum para os discípulos. Eles estão apavorados. A Bíblia mostra que eles ficaram com medo, ficaram assustados, ficaram desesperados. E eles acreditavam naquele momento que agora era o fim. Essa realidade dos discípulos muitas vezes mostra a nossa realidade. Quantas vezes acreditamos que é o fim? Quantas vezes sentimos dentro de nós, agora eu perdi toda a minha esperança que eu tinha a respeito disto? Quantas vezes acreditamos que não vai acontecer aquilo que precisa acontecer? Quantas vezes damos o ponto final enquanto que Deus
nem sequer pensou em colocar vírgula. Quantas vezes finalizamos o processo e Deus simplesmente só está nos conduzindo para caminhar uma milha a mais, caminharmos um pouco mais. Às vezes, nós nos encontramos lutando na solução de algumas tempestades que se levantam na nossa vida, nos esforçando ao máximo, com toda a capacidade que pensamos ter para a solução ou para alcançar o objetivo, mas quanto mais lutamos em algumas circunstâncias, menos resultado temos. E ficamos perplexos a respeito dessas coisas que acontecem em nossa vida. Mas eu estou fazendo tudo certo? O que está acontecendo em minha volta? A intenção é boa. Lembre-se, os discípulos que estão dentro do barco, cerca de 4 a 5 discípulos, eles eram peritos em navegar, peritos na condução de uma embarcação. Como muitas vezes nós somos peritos em alguma área e nós nos vemos fracassando naquela área que somos peritos e nos perguntamos: o que está acontecendo? O que está acontecendo de errado? Enquanto que todos os passos que estou dando está corretíssimo. Por quê? Não estou alcançando os objetivos. Quando não conseguimos resultados, nossa atitude é semelhante à dos discípulos. Não te importas, ó Deus, com o que estou passando? Ei, Jesus, acorda! Afinal de contas, tu não estás vendo o meu sofrimento? Ou você pensa que os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, levanta, Jesus. Lembre-se, eles estão numa grande tempestade. E tempestade tem barulho. O vento faz barulho, trovoada faz barulho, o mar faz barulho tocando no barco. Jesus está dormindo na popa do barco. E para acordar Jesus tem que fazer mais barulho que o mar, mais barulho que os trovões. Tem que acordar Jesus e não dá para alisar. Eu não sei como é que eles fizeram isso, mas é semelhante a muitas situações como nós fazemos com Deus. E aí, Deus? Eu jejuo, eu oro, eu faço e aconteço, e nada acontece. Enquanto eu espero um resultado, eu estou clamando, eu estou buscando, nada acontece. E fica as interrogações e as decepções. Como são as tempestades da vida? Essa é a pergunta que eu quero lançar. Como são as tempestades da vida? E em base a esse texto nós podemos olhar para algumas lições. Em primeiro lugar, a primeira lição nós podemos encontrar: as tempestades da vida são inesperadas. É um acidente. Ele acontece de uma hora para outra. É uma enfermidade diagnosticada através de um exame. É uma crise no casamento. É um desemprego. As tempestades, elas não mandam um e-mail para a gente dizendo: olha, eu vou chegar dia tal. Elas não mandam um WhatsApp para a gente: olha aí, ó, se prepara porque eu estou quase chegando. Elas chegam em nossa vida sem mandar recado e sem pedir licença. Os discípulos passaram o dia ouvindo Jesus, e isto não poupou eles da tempestade. Como que nós nos sentimos quando estamos com resistência de ventos fortes e tempestades? Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus: Senhor, eu não mereço, afinal de contas eu sou teu servo, eu sou tua servinha. Olha para a minha vida, como se tudo aquilo que a gente faz poderia ser uma moeda de troca para Deus nos ouvir ou impedir as tempestades.
As aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todos, de quem crê em Jesus e de quem não crê. Todos são surpreendidos. Ninguém manda recado, ela vem e entra. Mas quando as tempestades vêm para o cristão, para aquele que se encontrou com Jesus, as tempestades servem como pedagógicas, para nos ensinar uma vida dependente de Deus. Para nos ensinar que Deus, Ele é maior do que qualquer tempestade que pode vir sobre nós. Em segundo lugar, a segunda lição: as tempestades da vida são perigosas e ameaçadoras. Muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa que deixam as estruturas das nossas vidas abaladas, colocam no chão aquilo que levamos anos para construir. É um casamento que se desfaz, um sonho que se transforma em pesadelo. Afinal de contas era um sonho, era um projeto, e agora esse sonho, esse projeto idealizado há anos, se transforma num pesadelo na minha vida. De repente, uma doença incurável abala a família, um acidente trágico ceifa a vida de uma pessoa que tem todo o vigor e toda a juventude na sua vida. É um divórcio traumático que deixa o cônjuge ferido e os filhos amargurados. É violento as tempestades. Elas são reais. E elas nos pressionam de tal forma que nos sentimos aflitos e angustiados. Jesus, ele falou sobre a respeito de aflição e de angústia. E ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Não é prazeroso estar angustiado, mas ele faz parte da vida de todos. Mas Jesus, ele dá a receita: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci as guerras que vocês não poderiam vencer. Agora se espelhem em mim, porque eu venci o mundo. Eu aplanei o asfalto para vocês, eu aplanei as montanhas para que vocês cheguem do outro lado. Em terceiro lugar, terceira lição: as tempestades da vida não são administráveis. Elas são maiores que as nossas forças. Os discípulos se esforçaram para contornar o problema, para saírem ilesos da tempestade, mas eles não puderam enfrentar a fúria do vento. Seus esforços não puderam vencer o problema. Sabe, isso é bem semelhante a todo o empenho que nós colocamos em algumas situações da nossa vida. Fazemos uma avaliação de tudo que realizamos e percebemos que não há falha. Os discípulos, como peritos da embarcação, eles fizeram tudo certo. E parece que eu posso ver o barco e os discípulos dentro do barco, um no leme, outros nos remos e outros com um balde tirando água. E é uma correria, uma loucura. Eu sei o que é isso e eu amo isso. E já vivenciei várias tempestades na Lagoa dos Patos, lá perto do mar. Tempestade que o barco quase que não parou, de maneira que é bem apavorante, é bem sinistro a coisa. Então parece que eu posso ver os discípulos tentando se segurar, tentando alcançar êxito como peritos daquilo que eles sabiam fazer, mas toda a perícia deles não foi o suficiente.
A perícia deles foi confrontada pelo medo e pelo pavor. Eles chegaram à conclusão: vamos morrer, vamos sucumbir. E é nesta hora que eles resolvem clamar por Jesus. Jesus, 100% homem, mas Jesus 100% Deus. Ele está como homem cansado, descansando no barco. A canseira era tal que ele não acordou em meio a todo o barulho da tempestade. E os discípulos fizeram alguma coisa que conseguiu acordar. E a Bíblia diz que Jesus se levanta quando os discípulos clamam. E quando Jesus se levanta, ele dá 2 ordens. Ele diz para o vento: quietinho aí. E ele fala para o mar: te acalma. E a Bíblia diz que imediatamente houve bonança. Mas eu quero dizer por experiência própria, numa tempestade, no mar ou num lago de água doce, quando você está na tempestade e o vento está soprando contra as águas e as águas contra o barco, neste momento, se o vento parar neste momento, as águas não param junto. As águas ainda ficam agitadas, porque elas estão naquele balanço e elas ficam agitadas. Mas quando Jesus falou para o mar se acalmou na hora. Quando ele fala, as coisas acontecem. Me lembrei do centurião que diz para Jesus que o servo dele está morrendo, e que aquele servo é precioso para ele. E Jesus diz: eu vou na tua casa. Não precisa ir na minha casa, Jesus. Basta uma palavra tua e o meu servo vai ficar curado. Basta uma palavra vindo da parte de Deus. E quando nós nos apropriamos dessa palavra, no meio da tempestade, a tempestade perde o seu valor, a tempestade perde a sua força, porque aquele que fala tem poder sobre o mar, tem poder sobre os ventos, tem poder sobre a natureza. Ele é o Senhor. Os discípulos exclamando, Jesus se levanta. E quando eles veem o que aconteceu, os discípulos que vêm do Sermão do Monte, os discípulos que veem Jesus ressuscitando pessoas, curando leprosos, abrindo a vista aos cegos, eles falam entre eles, Pedro e João: quem é este? Tiago com Pedro: quem é este? E parece meio insano, né? E até a gente pode até criticá-los. Como assim, quem é este? Eles estão andando com Jesus. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia transformou água em vinho. E eles então dizem: quem é este? É bem igual a gente, que depois que Deus faz algo na nossa vida, diz: quem é este? Mas quando vem a próxima tempestade, a gente fica apavorado e não lembra quem Ele é. Esquecemos quem Ele é. Ele não deixa de ser, Ele é sempre, eternamente sempre o mesmo. Ele é imutável. Diante das tempestades incontroláveis que se levantam, precisamos conhecer quem é este. Diante das tempestades da nossa vida, nós precisamos conhecer quem é este. Quem é este? Eu quero dizer para você: este é Jesus, o Filho de Deus, 100% homem e 100% Deus. Quem é este?
Este é o Salvador que se entregou na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados. Quem é este? Este é quem recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Esse é aquele que nós cantamos, que há poder no seu nome. Esse lindo nome, o poder sobre todas as coisas, o poder sobre a morte. O último inimigo a ser vencido, a morte, ele venceu. Você sabia que a morte não tem poder sobre a tua vida? Porque ele venceu a morte. Aquele que é nascido de Deus, quando o seu corpo tomba, antes da morte chegar, chega a vida de Cristo. É o encontro com Ele no paraíso. A morte não tem domínio, não tem poder sobre a vida daquele que crê em Jesus. Quem é este? É a pergunta. Este é quem está no barco da tua vida. Esse é aquele que te chamou. Esse é aquele que entrou na tua família. Esse é aquele que tocou no teu coração. Esse é aquele que te chamou para um chamado impressionante e ser um vaso de Deus nas suas mãos. Quem é este? Este é Jesus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Espera em Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele te ouve. Aguenta um pouquinho mais, espera. O teu desespero não vai solucionar, o teu desespero não vai abrir porta, mas a tua confiança nele e esperar nele vai permitir que o milagre aconteça. Paciência. Espera com paciência no Senhor. Quem é este? Este se chama Jesus, que tem poder de libertar um homem lá de Gadara. Se você ler em casa, um homem que tinha legião de demônios, Jesus o libertou daquela escravidão. Quem é este? Este é Jesus que nos perdoa de todos os nossos pecados. Quem é este? Este é aquele que está com você. Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da presença do Filho de Deus. Não negocie a tua fé. Não negocie o teu amor por Jesus. Não abra mão. Conserva Ele contigo. Saul, o primeiro rei de Israel, ele não quis abrir mão do seu reinado. Ele, em vez de consultar a Deus, ele foi consultar uma feiticeira, porque ele não queria perder o seu reinado. Ele abriu mão da presença de Deus e se uniu a uma feiticeira para tentar resolver um problema do seu reino. Já Davi, que pecou contra o Senhor e fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, disse: Senhor, a tua sentença sobre o meu reinado, pode cumprir toda a tua sentença sobre o meu reinado, sobre a minha família, mas não tira de mim o teu Santo Espírito, não tira de mim a tua presença. Não importa a situação, não importa o quão grave está a tempestade, o que importa é se Jesus está no barco. Se Ele está no barco, eu pessoalmente tenho uma visão, uma visão sobre isso. Não se trata de teologia. Para mim, se Jesus está no barco, se ele afundar ou não, não importa. O importante é que ele esteja no barco. Se eu perder, não importa. O importante é que eu ganho com ele. Se não acontecer, não importa. O importante é que a sua presença está comigo. Quem é este?
Nós precisamos conhecer quem é este, que os discípulos entre eles dizem: quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Este é aquele que traz à existência as coisas que não existem. A tua pergunta sobre como será, mas como será? Como que isso vai acontecer? Isso não é para você, isso é para Ele. Ele traz à existência as coisas que não existem. Ele abre portas onde não existe porta. Ele fecha a porta que você não deveria entrar. Ele tem domínio sobre tudo. Enquanto Ele estiver no barco da tua vida, enquanto Ele andar contigo, enquanto você andar com Ele, tem essa certeza. Quem é este? Esse é aquilo que João falou: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é Jesus. Quem é este? Este é Jesus, que tem o poder em sua boca, o poder do haja, porque Ele com o Pai e o Espírito Santo disse: haja luz, e houve luz. Eu não sei, talvez essa mensagem para alguns de vocês, você possa estar pensando: não estou numa tempestade, está tudo tranquilo. Mas eu quero dizer que essa palavra, ela serve para todos nós, porque a palavra profética tem a ver com o que aconteceu no passado, o que acontece no presente e o que vai acontecer no futuro. Então Ele nos prepara quando as tempestades da vida vier. Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o dia mau vem. Eu não estou profetizando o dia mau, mas ele acontece para todo mundo. E quando ele vem, nós temos que estar preparados. E o que é que nos prepara quando o dia mau vem? Quando nós estamos alicerçados, não plantados na areia, mas na rocha, firmados em Cristo Jesus, conhecendo a Jesus. E agora eu quero ler o último texto com você, que diz, que está escrito em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. Conheçamos o Senhor, esforçamo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá a nós como chuva do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Aqui existe uma ordem: conhecer ao Senhor, esforcemos-nos em conhecer ao Senhor. E a grande pergunta é, na prática, como a gente faz isso? Se eu não posso vê-lo, eu não posso enxergar, eu não posso tocar nele, como que eu posso fazer isso na prática? Na prática, para conhecer o Senhor, a gente precisa ter uma atitude com 3 ações. Uma atitude de querer conhecer a Deus. Mas para conhecer a Deus, você não vai conhecer Deus e nem crer nele se você ver um milagre acontecendo. Você pode ficar até extasiado pelo milagre, mas milagre não vai gerar fé no teu coração. A vitória do teu irmão vai gerar alegria no teu coração, mas não fé. O que gera fé em teu coração é ouvir a palavra de Deus, é ler as Escrituras, é você avançar e saber que as Escrituras é a expressão dos lábios de Deus para se fazer conhecer a você. E quando você se esforça no sentido de querer conhecer a Deus, é um esforço. Para aqueles que não gostam de ler, é um esforço em ler. Para aqueles que ainda acreditam em alguns sofismas, mas a Bíblia é difícil de entender. Ela não é difícil de entender, ela é bem compreensível, ela é bem clara, porque ela se revela àquele que quer conhecer o Senhor. Normalmente nos dias de hoje,
com tantos comentários, com tantas Bíblias com auxílio que nos ajuda a compreender, com tantas novas traduções e linguagens tão claras que nos levam ao entendimento dos acontecimentos, daquilo que Deus se revela na sua palavra. Então, se você quer ser um homem de fé, uma mulher de fé, você precisa se conectar à palavra. Para nos mantermos em pé, precisamos nos alimentar todos os dias. Eu não me alimento uma vez por semana, é todos os dias, 3 vezes, às vezes 4, outros 5. Se pegar aqueles beliscando aqui, beliscando ali, dá 6. Se a gente começar a ter fome da palavra de Deus, nós vamos conhecê-lo. E para conhecer através da palavra, você precisa dar um passo a mais. Dialogue com Ele, converse com Ele, fala para Ele. Ele não está dormindo. A Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E a Bíblia diz que o guarda não dormita, o guarda de Israel. Ele está no seu próprio corpo, mas corpo glorificado, intercedendo por nós do lado do Pai, dizendo: Pai, pode recebê-lo, porque o meu sangue já limpou dos seus pecados. Pai, pode ouvir a sua oração, porque Ele está de acordo com a minha palavra. Pai, pode ouvi-lo, pode atendê-lo. É assim que funciona. Fale com Ele, conta para Ele. E em terceiro lugar, acrescente a tua leitura da palavra, a tua oração, o teu diálogo com Ele, e acrescente adoração. Adore a Ele, porque o louvor e a adoração nos liberta de muitas amarras, de muitas tranqueiras na nossa vida. Eu quero orar nessa noite. Eu quero convidar você para ficar em pé comigo. Eu vou fazer uma oração com você. Eu desejo fazer isso. Eu peço que você feche os seus olhos, apenas no sentido de tua particularidade com Deus. Eu não sei se você está em plena tempestade. Eu não sei se você está vivendo de repente hoje. Mas se você está vivendo esse de repente, você acha que está demorando muito, você está cansado e cansada de esperar, eu quero orar por você, porque Deus colocou no meu coração algo que pode te animar a ter um pouco mais de paciência e se direcionar para aquele que está com você no barco da tua vida. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida, liberar uma palavra profética de ânimo, de força, liberar uma palavra profética de confiança em meio a essa tormenta que você está vivendo, uma tormenta interna nos teus pensamentos, uma luta, uma guerra entre fazer o certo e o errado, e você não sabe mais para onde ir. Eu quero orar por você, para que Deus te dê força, para que Deus redobre o teu ânimo, para que você saia daqui não pensando na tempestade, mas você saia daqui pensando que Jesus está no barco da tua vida. Eu quero que você saia daqui de cabeça erguida, dizendo: Senhor, Tu estás comigo, e qualquer atitude que eu vou tomar daqui para frente vai ser esperar em Ti. Eu vou parar de lutar com os meios naturais, eu vou lutar com as Tuas armas, Senhor. Eu quero orar por ti, para que a tua mente seja renovada pela palavra de Deus. Como diz o texto de Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo está querendo dizer para você: faça isso, e Deus está dizendo: não é isso a minha vontade para a tua vida.
quero orar por ti, para que Deus levante os teus braços que estão cansados. Eu quero orar por ti, para que o Senhor renove as forças das tuas emoções abaladas, que nenhum medicamento está dando conta, para você se levantar no outro dia e ter forças. Eu quero orar por você, para que hoje você possa perceber que o sol da justiça, que se chama Jesus Cristo, vai brilhar sobre a tua vida, em meio a essas nuvens densas, a esse temporal intempestuoso, violento. Eu quero orar por ti, para que o teu coração se derreta na presença de Jesus. Senhor, eu me humilho na tua presença. Eu sou comum, como todos aqui. Não existe grande aqui, Senhor. O grande é o Senhor. E tu sabes de todas as nossas queixas. Muitas vezes nossa imaturidade e infantilidade nos traz reações como a dos discípulos. Mas, Senhor, nesta noite eu oro por cada vida, para que o teu Espírito Santo, que fala aos corações, venha reanimar, venha reerguer, venha despertar a fé que não morreu, mas venha renovar nos corações uma fé genuína na palavra e em Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, por pessoas angustiadas, desesperançosas a respeito do futuro, cansadas de lutar, mas que hoje, Senhor, se rende diante de Ti, que hoje se prostra perante Ti, que hoje diz: Senhor, eu não consigo, Tu podes lutar por mim, Tu podes te levantar, Tu podes dizer alguma palavra a essa tormenta, Tu podes mandar este mar se acalmar na minha vida. Senhor, eu oro por homens, por casais nesta noite, para que o Teu Espírito Santo venha com poder e com autoridade, entrar no meio, dentro, e rodear e circundar este casal com o Teu poder. Eu oro, Senhor, por famílias, eu oro por empresários, eu oro por negociantes, eu oro por empregados que estão lutando por um trabalho, Senhor, uma promoção. Eu oro, Senhor, para que esta canseira cesse agora e venha um reânimo, uma esperança na palavra profética, na palavra de Deus, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste empresário, sobre a vida desta empresa, sobre a vida daqueles que estão clamando. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que venha um novo tempo e um despertar para a glória de Deus. Eu creio. E quando, se alguém mais crê, diz amém. A gente está dizendo assim: seja. Eu creio que sobre tua vida essa palavra está repousando sobre ti, e ela vai penetrar os meandros dos teus pensamentos. Sabe, existe, eu não sei se tem algum médico aqui, mas não existe um aparelho que possa dividir juntas e medulas sem trazer prejuízo. Mas a palavra de Deus, ela pode dividir juntas e medulas, ela pode penetrar nos lugares mais impenetráveis e gerar vida, rompendo com todo pensamento de morte, rompendo com todo pensamento de fracasso, rompendo com todo pensamento de destruição, rompendo com tudo aquilo que quer matar, quer romper com a nossa vida, em nome de Jesus. A vida em Cristo está no barco da tua vida, Cristo está sobre a tua vida, Cristo entrou no teu coração. Aleluia. Perdoa
alteração de voz no microfone não tem a ver com a intenção de querer motivar você. Tem um motivo atrás desses impulsos da minha voz. É a presença de Deus que está nesse lugar. E não tem como nós não sentirmos. Até quem nunca entrou numa casa como essa está sentindo algo diferente. É a presença do Filho de Deus. Quem é este? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, não sei. Talvez você nunca tenha tido a experiência de confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. E você quer conhecer esse Jesus, esse que os discípulos disseram entre si: quem é este? Esse é Jesus. E talvez você conheça o Jesus da história. Talvez você conheça vários episódios da Bíblia, mas não conhece Jesus ainda. E para conhecer Jesus você precisa abrir uma porta na tua vida. E como você abre essa porta na tua vida? A Bíblia diz: se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e com o teu coração você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que você será salvo. Mas muitos pensam: mas salvo do quê? O pecado original em Adão afastou o homem de Deus. E depois de Adão, todos pecaram. Nascemos no pecado. Mas pela desobediência de um só homem, que é Adão, todos pecaram. Na obediência de um só homem, que é Jesus Cristo, veio a salvação. Salvação do que, pastor? Salvação de você viver uma eternidade longe de Deus. O Senhor Jesus morreu na cruz. Ele não só morreu, Ele ressuscitou o terceiro dia, para que nós pudéssemos nos reconectar com Deus. E a reconectação com Deus, reconectar-se com Deus, não basta você fazer as coisas certas nesse mundo, ter uma vida ilibada, ter um comportamento correto, cuidar da tua família, que é dever nosso, trabalhar, não ser explorador. Não basta. As nossas ações não nos justificam perante Deus. Só o sangue de Jesus nos justifica perante Deus. Então, quando você confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, e você crê no teu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz: você será salvo. E quem convence você disto não sou eu, é o Espírito Santo. Portanto, eu quero dar uma oportunidade a você, que talvez nunca tenha tido esta experiência de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, e você neste lugar está sentindo a liberdade para fazer isto. Nós queremos, todos nós que estamos aqui, com exceção de eu que estou falando, eu vou ficar de olhos abertos, porque eu quero saber por quem eu vou orar. Se você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero convidar para todos que estão aqui, inclusive na plataforma, a fecharmos os nossos olhos, porque esse é um momento particular teu, é você e Deus. Se você nunca aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, e você está tendo a oportunidade nesta noite, pela primeira vez na tua vida, de confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque você está conhecendo quem é este. Todos nós, com exceção eu, estamos de olhos fechados. Eu gostaria que você levantasse a sua mão para cima, dizendo: ei, pastor, eu quero aceitar Jesus como meu único, suficiente Salvador pela primeira vez na minha vida. Levante a sua mão, se esse é o teu caso, que você quer aceitar Jesus como teu único, suficiente Salvador. Levante bem alto para que eu possa perceber aonde é que está você. Amém, uma mão erguida. A Bíblia diz que quando uma pessoa confessa que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, a Bíblia diz que há festa no céu. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de vida com Deus. Nós estamos falando de transformação. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora todos nós vamos falar com você.
Vamos confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador com você, porque nós somos família e nós estamos aqui para ajudar você a caminharmos juntos, a andarmos juntos na fé. Vamos dizer todos juntos? Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, pela primeira vez, eu confesso com os meus lábios e com o meu coração, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou. Eu creio que a partir de agora eu sou salvo. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou salvo. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor por essa decisão em Cristo Jesus. Eu sou salvo.